boa noite. Agradeço a todos os parlamentares que ficaram até agora aqui para falar sobre a Carla Zambelli. Sei que todos estão cansados, final de ano, muitas pautas importantes, mas essa pauta é muito importante para uma pessoa que é a deputada federal Carla Zambelli, que por anos serviu essa casa com muita vontade e honestidade, e que depois de um relatório brilhante do relator Diego Garcia na CCJ, ficou mais do que comprovado que a Carla Zambelli não cometeu invasão e nem ordenou uma invasão ao CNJ. Quando eu digo isso, ilustres parlamentares, eu digo com provas que não existem nos autos, que essa defesa pediu por diversas vezes acesso às provas ao ministro Alexandre de Moraes, e essas provas nunca chegaram. Assim como a contraprova, que é o celular da deputada Carla Zambelli, nunca chegou às mãos da defesa, para que se veja o que continha naquele celular. Mas eu não preciso chegar muito longe, porque no próprio relatório da Polícia Federal, do agente Espiero, ele mostra ali que não havia ligações diretas entre Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti. O que mostrava ali, senhores, eram apenas mensagens de cunho pessoal, onde o hacker pediu para Carla Zambelli uma ajuda para ir ao hospital, que estava com problema intestinal. Isso foi mostrado à CCJ. E esse documento, que continha uma foto que, pelo ministro Alexandre de Moraes, era uma foto sigilosa, pode aqui todo mundo achar engraçado, mas era a foto das fezes dele, pedindo ajuda a Carla Zambelli. Essa é a única foto que estava sigilosa nas mãos do relator ministro Alexandre de Moraes. E, obviamente, essa foto a defesa não tinha. Então, eu digo para vocês aqui hoje, o que nós estamos discutindo? A cassação de uma parlamentar que cometeu qual crime? Ela cometeu o crime de lutar pelos seus quase 1 milhão de votos? Ela cometeu um crime por ser uma das líderes da oposição ao governo? Esse é o crime que a Carla Zambelli cometeu? Então, quando eu vejo parlamentares falando sobre a questão dela ter sido condenada, e que se ela foi condenada, ela perde automaticamente o seu direito político, eu já digo para os senhores que não é verdade. Quem caça o direito político de um parlamentar é a Casa Legislativa. Eu não estou aqui só pela Carla Zambelli. Eu defendo as prerrogativas dos parlamentares. Eu estudei muito as prerrogativas dos parlamentares. Então eu não estou aqui falando de ideologia política. Eu estou aqui falando de prerrogativa parlamentar. Quando eu digo aqui que estamos caçando Carla Zambelli, nós estamos, na verdade, passando em cima de tudo aquilo que foi demonstrado nos autos, que foi demonstrado no relatório do ilustre deputado Diego Garcia, que fez um relatório de quase 170 páginas. Mas isso, para aqueles que querem caçá-la, não importa. Eles apenas falam
que a deputada já foi condenada. E novamente eu falo para vocês, senhores, ela foi condenada sem uma prova sequer de que tenha invadido o CNJ. E eu vou mais longe. A deputada Carla Zambelli, ela só foi condenada com privação da liberdade, com a pena de 10 anos, porque existiram ali 12 atos de hackeragem para soltar prisioneiros. Que esses prisioneiros, a deputada Carla Zambelli nunca ouviu falar. E um deles, senhores, era primo, ou é primo, do Walter Delgatti, o mesmo hacker que a Polícia Federal diz que mudou o depoimento por mais de 6 vezes. E que na CCJ mudou também o seu depoimento por mais de 3 vezes. A Polícia Federal chama de mitômano, ou seja, um mentiroso contumaz. Isso não é uma frase da Carla Zambelli, isso não é uma frase da defesa e muito menos do relator Diego Garcia. Essa é uma frase da Polícia Federal. E quando vamos aos fatos, senhores, o relatório 38, que é o relatório que essa casa pediu insistentemente para que o Alexandre de Moraes compartilhasse, então, quais foram as provas obtidas pela PGR, pela Polícia Federal, para que Carla Zambelli fosse condenada. Eu falo para os senhores, não existe prova. A única prova que eles julgam ser prova é o depoimento de um hacker. Não é nem uma delação premiada, é um depoimento de um hacker, onde o hacker que consumou os fatos ilícitos pegou 8 anos e a deputada Carla Zambelli pegou 10. Eu digo para os senhores, aonde está a humanidade nessa casa? Eu visitei a Carla Zambelli por 4, 5 vezes na penitenciária da Itália. E os senhores não sabem o que é estar preso sem sequer ter cometido um crime. Longe dos seus medicamentos, longe da sua família, longe do seu filho, que hoje está aqui conosco no plenário. Que inclusive, João, sua mãe mandou uma carta para você, falando que a coisa mais importante da vida dela, que ela mais almeja, era passar o seu aniversário de amanhã com você. Que ela trocaria tudo para estar hoje com você. Então eu falo para todos os parlamentares, esquecer a ideologia, esquecer a esquerda, esquecer a direita, esquecer o centro e votar como seres humanos, que poderia ser os seus pais numa situação dessa, ou poderia ser os seus filhos também numa situação dessa. Eu venho aqui então corroborar com o relatório do Diego Garcia, onde ele diz: aonde estão então essas provas, a não ser na falácia de um hacker? E é isso então que a oposição, que eu digo hoje, o centro ou a esquerda pensa da Carla Zambelli, por não gostar dela, pelas diferenças ideológicas. Vocês vão votar para que essa mulher seja cassada?
Tudo que a Carla Zambelli mais quer, nobres deputados, é que não seja caçada, sabe para quê? Para que ela possa ter dignidade aonde ela está presa. Porque só mostrando à justiça italiana que os seus pares não a caçaram, ela vai ter um êxito ou uma chance de pelo menos ficar livre. Então hoje o que eu peço para todos vocês é que reflitam antes de votar. Digitais dos senhores vão pesar muito na vida de uma pessoa que está encarcerada. O Brasil todo hoje foi noticiado, inclusive, por vários veículos de imprensa, essa troca na CCJ de pessoas que iriam votar a favor da Carla, e justamente essas 5 pessoas que iam votar a favor da Carla, que foram trocadas, votaram contra, 27-32. Isso é uma vergonha para o Brasil. Eu digo isso como constituinte, e eu digo isso como pessoa que voto em vocês, não só como advogado. Nenhum parlamentar merece ser cassado, nenhum parlamentar merece ser cassado sem provas. Não sou advogado Glauber, não sou de esquerda, sou advogado, mas defendendo as prerrogativas dos parlamentares, eu também não votaria para cassar Glauber. Assim como não votaria para cassar nenhum deputado, a pedido do STF. Quando tem um pedido, senhores deputados, de um Supremo Tribunal Federal, tem que se cumprir. Não estou dizendo aqui para descumprir uma decisão de um Superior Tribunal Federal. O que eu digo para os senhores é que não se cumpre decisão sem provas. Vivemos tempos obscuros. Hoje, as pessoas que pensam como a oposição, as pessoas que têm votos, hoje a gente pode ver aqui, pelas pessoas que estão sendo aqui caçadas, as pessoas que têm votos, elas são perseguidas. E de novo, senhores, eu não estou aqui dizendo sobre direita ou sobre esquerda, poderia ser a esquerda sofrendo isso. Porque o mundo, nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã pode ser os senhores de esquerda, os senhores de centro, que vão ser perseguidos. Hoje eu ouvi uma fala de um deputado, não vou me recordar o nome, do PT, inclusive colega advogado, foi muito bom nas suas falas, me deu até parabéns, em que ele falou, mas ela foi condenada. Nós estamos, na verdade, descumprindo uma ordem judicial. Nós estamos aqui descumprindo, então, a Constituição. Eu concordo com os senhores. Desde que haja um crime, desde que as provas estejam à disposição para que vossas senhorias consigam analisar. Eu duvido que a maioria desse plenário que está aqui hoje, e desculpa se eu estiver errado, analisou mais de 10.000 páginas do processo da Carla Zambelli, como o deputado Diego Garcia analisou. E eu falo do deputado Diego Garcia aqui como ser humano. Eu não o conhecia antes da CCJ, e eu só vim falar com o deputado Diego Garcia hoje. Nunca tinha tido relação com o deputado Diego Garcia, mas hoje eu o admiro. E não porque ele fez um relatório favorável a Carla Zambelli,
porque eu tenho certeza, senhores, que se fosse no lugar do Glauber, ou de qualquer outro parlamentar aqui, que não tivesse uma condenação com provas, ele faria o mesmo relatório. Então, quando eu explico, eu sei que é repetitivo e que está todo mundo cansado, mas eu digo para os senhores, sou advogado da Carla Zambelli, e eu sei que tem coisas que a gente não consegue defender como advogado, que chama opinião popular, e também o que essa pessoa significa para outros oponentes, vamos assim dizer, de partidos. Mas nesse momento, os senhores abrem um precedente perigosíssimo nessa casa. Existem mais de 100 processos contra deputados federais no STF. 100. Dentre eles, quase 68 são de direita. E sabe o que eles fazem? Eles cozinham. Eles cozinham até essa pessoa não aguentar mais. Eles caçam e enjaulam quando precisam. Agora saiu, mas estava aqui também, um deputado amigo que também sofreu uma coisa parecida pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas eu digo para vocês uma coisa: não se deixem enganar apenas pela condenação da deputada Carla Zambelli. Vocês não precisam gostar dela. Vocês só precisam pensar que se a Carla Zambelli for cassada, vai virar uma coisa repetitiva nessa casa. Todo mês, alguém que pensar diferente, alguém da oposição, alguém que tiver num escândalo, de repente num inquérito ultra rápido, que hoje o STF parece que só trabalha para políticos, porque eles condenam os políticos em 3, 4 meses, tempo recorde. Eu tenho processos de clientes que não são políticos lá há 5 anos. E aí eles fazem isso e cumpra-se. E eles mandam cumpra-se. Então é protocolar. Então quando eu falo que é protocolar, essa casa legislativa perdeu a sua força e a sua imagem perante o Superior Tribunal Federal. Hoje essa casa, se caçar Carla Zambelli, vai estar cometendo o maior erro da história, decepcionando 1 milhão de eleitores, a maioria mulheres, mães de 35 mais. Todas elas estão acompanhando, eu recebo aqui mensagem das mães acompanhando essa votação, indignadas, que como os senhores conseguem ter a consciência tranquila de ver um relatório de 160 páginas e ignorar e passar para a mesma narrativa de que ela foi condenada. E eu de novo tenho que insistir para os senhores, desculpe ser repetitivo, ela foi condenada sim, ilustres parlamentares, só que ela foi condenada sem prova. Não existe indúbio pro réu, todo mundo aqui conhece. Se é indúbio pro réu, eu digo para todos os parlamentares aqui hoje, indúbio pro parlamentar. Como é que vocês vão caçar um colega de vocês sem prova nenhuma? Eu sei aqui, gente, que a política é política. Eu sei que o gabinete dela está parado. Eu sei que tem muita gente querendo pegar o gabinete da deputada Carla Zambelli, como ontem mesmo o Paulo Capelli vazou uma mensagem de um deputado, que eu não vou citar o nome. Isso é vergonhoso para a população brasileira que já desacredita dos políticos. Eu digo isso como uma pessoa
que trabalha com políticos, mas eu não sou político. A população brasileira não acredita mais nos seus políticos. Vai chegar uma hora que os partidos vão terminar. O que nós vamos falar para os eleitores que nós decidimos ignorar um parecer de 160 páginas do relator Diego Garcia para caçar a deputada Carla Zambelli, só porque não gostam dela, da cor do cabelo dela? É isso que os senhores querem trazer para essa casa? Então, mais uma vez, eu peço a reflexão. Salvaram hoje aqui o Glauber, por que não salvar a Carla Zambelli? Aí eu já digo que vão falar, mas a Carla Zambelli já tá morta. A Carla Zambelli não volta mais para o Brasil. O gabinete está daí, ó, perdendo dinheiro público. Concordo com os senhores, teria um suplente para isso, mas não preciso disso não. A Carla Zambelli foi muito clara. Quando ela ganhasse aqui no plenário, ela vai pedir a renúncia, porque ela não quer incomodar os seus parlamentares, os seus colegas. A Carla Zambelli só quer dignidade. A única coisa que sobrou na vida da Carla Zambelli, que ela nunca desviou R$1 das suas emendas, R$1 de dinheiro público, um escândalo de corrupção, é o seu mandato. Ela é uma deputada que muitos não gostam, mas ela ama ser parlamentar, estar parlamentar. Então, a única coisa que ela sempre me pediu foi assim: doutor Fábio, eu sei, desde o primeiro dia que ela me chamou, ela falou, eu sei que meu processo no Brasil está perdido, o senhor está pegando uma causa perdida, mas eu não posso perder na Câmara dos Deputados, porque em nenhum momento eu trabalhei contra parlamentares, em nenhum momento eu quis envergonhar essa casa. Então isso foi o que eu trouxe para os senhores essa noite, o que eu venho há meses trabalhando. Eu não pedi revisão criminal, que eu poderia ter pedido, que eu sei que o Supremo não vai dar nesse governo. Eu poderia ter pedido outros recursos que eu teria em outros processos da deputada e também não pedi. O que eu fiz com afinco, e eu sinto hoje que eu fiz o dever cumprido. Eu realmente, hoje é um dia para mim histórico, porque hoje é o dia que eu sei que os senhores vão pensar e não vão caçar a Carla Zambelli, que foi tudo que ela me pediu. Então, terminando praticamente o meu tempo aqui, e eu sei que a fala de advogado é chata pra caramba, e eu tento aqui não falar coisas difíceis, para que seja menos monótono, mas eu digo para os senhores que eu subi hoje aqui com uma missão, e essa missão era trazer para a consciência de cada um dos senhores que estão aqui hoje, para o presidente dessa casa, Hugo Mota, para todos os parlamentares que estão aqui sentados, prestando atenção, assistindo até esse horário, é que coloquem realmente a mão na consciência, pensem como mãe, como pai e como um filho que está de pé aqui hoje, no dia do seu aniversário. A Carla Zambelli, para quem não gosta, não vai ser mais um peso para vocês. Ela vai renunciar do seu mandato, porque ela sabe que não voltará ao Brasil tão cedo. Então, se esse fosse o medo de muita gente, de não tirar a Carla Zambelli daqui, eu peço, votem para que a Carla Zambelli não seja cassada, para que ela pelo menos tenha um mandato, na verdade o fim de um mandato digno, uma história digna, para ela conte para os seus filhos,
para os seus amigos e fique para a história do Brasil. Muito obrigado a todos. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais. Tchau, tchau.